Olá, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam, e aí? E um narcisista idoso, como é que fica? Antes de você dar sequência no tema, vai ali e segue a página para a gente ter uma melhor interação, a página crescer e mais gente, mais pessoas terem acesso aos conteúdos. Narcisista idoso, e eu estou falando do idoso, narcisista lá dos 65 para cima. O que acontece com o narcisista quando ele fica velho? Porque o narcisista idoso é o narcisista que ficou velho. Ele não ficou narcisista idoso. Ele sempre foi narcisista, só que agora ele ficou velho. Bom, quando o narcisista começa a passar ali dos 55, 60 anos, ele começa a procurar uma vítima permanente. Alguém que eu possa sustentar e cuidar dele na velhice. Claro que sempre o love bomber vem em primeiro lugar, depois vem as manipulações, e para se manter no relacionamento vai manter as manipulações. Só que como ele está idoso, ele não vai mais ser tão agressivo e nem tão desrespeitoso assim, apesar de continuar sendo narcisista. Vai ter menos agressão à vítima, mas vai continuar tendo sim as suas toxicidades, como posse, a valorização dele achar que ele ainda merece muita coisa e tudo mais. Mas na prática, o que acontece? Na prática, o narcisista, quando ele está idoso, normalmente, na maioria dos casos, o narcisista idoso está sozinho. Por quê? Ele foi enganando tanta gente, extorquindo tanta gente, manipulando tantas vítimas, que agora ninguém quer saber dele, porque o perfil dele já está bem conhecido. Mas, quando ele se vê sozinho, ele se vê praticamente abandonado. E o pior sentimento para um narcisista é se sentir abandonado. Inclusive, é o que fez lá na infância que começasse o transtorno no narcisista, ter se sentido abandonado de uma maneira traumática. Muito bem. Então agora ele está velho, ele não tem dinheiro, a aposentadoria dele, estou falando da maioria, se o seu é diferente é uma exceção, estou falando na grande maioria dos narcisistas. Então, ele está aposentado com salário mínimo, que não dá para nada, vocês sabem disso, né? E como ele está sozinho, porque agora o que acontece? Agora ele está velho, ele está feio, porque a velhice vem para todo mundo, porque como ele não se cuidou, o narcisista ele não pensa no amanhã, o narcisista vive o hoje, por isso que ele troca tanto de vítimas, porque ele vai atrás de vítimas que tenham melhor capacidade de serem manipuladas e de serem roubadas, né? Só que o narcisista ele não guarda, com raras exceções, tá? Existem as exceções. Mas o narcisista, na sua maioria, ele vive o hoje. E no hoje ele detona. Ele gasta tudo que ele tem para poder ostentar, para se sentir o cara mais importante, para ter validação, elogios, né? Para estar sempre ostentando, para ser o cara da vez. Só que agora, na velhice, ele já não é mais tão viril, o sexo para ele já não é mais tão maravilhoso. Testosterona baixa, os hormônios baixam, a força física diminui, então ele também já não vai mais ser tão agressivo, porque dependendo da vítima ele leva um pau, né? Então, dentro dessa realidade, o narcisista, na sua maioria, quando idoso, vai estar abandonado de novo, voltando ao início do trauma, daquilo que provocou o trauma nele. Nessa hora, o narcisista vai fazer um reinício de vítimas. O que isso quer dizer, Roque? Quer dizer o seguinte: o narcisista vai começar a voltar para as primeiras vítimas que ele fez, principalmente as vítimas que tiveram filhos com o narcisista. Ele vai voltar alegando que a vítima está bem hoje, porque ele deixou a vítima lá atrás, né? Quando ele foi abusivo, tóxico, que ele era novo, que ele era viril, que ele tinha força,
Ele deixou a vítima e deixou a vítima com tudo que ela tinha, como que se algo fosse dele. E por isso, a vítima tem obrigação de cuidar dele na velhice. Ele vai alegar que a casa que a vítima tem é dele, porque foi ele que deixou, porque se a vítima tem uma boa vida é porque foi ele que deixou, se a vítima tem um carro é porque ele que deixou, se os filhos estão educados é porque ele foi pai dos filhos. Ele não fez nada disso, ele é um bosta. Mas, como o narcisista se acha sempre no direito de ter direito de tudo que é da vítima, ele vai voltar para as primeiras vítimas com quem ele teve filho e exigir o seu direito agora de pai e de ex-marido. Né? E você só tem isso, e agora eu tô velho, agora você tem que cuidar de mim, porque nós tivemos um filho junto, porque nós fizemos, você só tem o que você tem porque fui eu que deixei, porque na separação você ficou com isso, você ficou com aquilo, né? Que já era da vítima, mas ele quer alegar que a vítima tem obrigações com ele, porque eles viveram um período junto, abusivo, tóxico, violento, mas não importa, o narcisista não faz essa conta. Na conta do narcisista, ele teve um filho com a vítima e a vítima agora tem que cuidar dele. Caso a vítima não queira, quem tem que cuidar é os filhos, afinal de contas eu sou o seu pai e você precisa cuidar de mim, porque agora eu tô ficando velho, agora eu tô ficando doente, eu não tenho onde ficar e você tem que me dar um lugar para morar. Muitos casos, o que os filhos dos narcisistas fazem, quando a mãe conseguiu manter os filhos dentro de uma educação normal, sem tornar o filho uma cópia do narcisista, os filhos acabam alugando uma kitnet num lugar distante para o pai e pagam aquela kitnet e mantêm o pai lá distante, mas sem contato social, sem contato familiar. A mãe, na maioria das vezes, quando a mãe é narcisista, algum filho constrói uma edículazinha, um quartinho com banheiro e uma cozinhazinha lá no fundo da casa, no fundo do terreno, e coloca a mãe lá, mas sem misturar as coisas, vive um pé de guerra a vida toda, porque o narcisista sempre vai ser narcisista, independentemente da sua idade. Então, o fim do narcisista idoso é sozinho, abandonado. E a única maneira deste narcisista conseguir ter alguma coisa ainda vai ser querer manipular as ex-vítimas com quem ele teve filho. Por isso, quando o narcisista tem um filho com a vítima, ele está fazendo uma apólice de seguro para a sua velhice. Claro que ele não faz isso de caso pensado, mas quando ele fica velho, ele pensa, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, e eles estão bem, e agora eu tenho direitos. Eu tenho direito a uma casa, que é a casa do meu filho. Eu tenho direito a um carro, que é o carro do meu filho. Eu tenho direito à casa, que é a casa da minha ex-vítima, lá de 30 anos atrás. Eu tenho direito que a ex-vítima, lá de 30 anos atrás, me acolha e me dê um lugar para morar. Afinal de contas, tudo que ela tem, fui eu que deixei. Bosta nenhuma. Nunca deixou e nunca teve direito. Então o narcisista, ele acumula 3, 4, 5 vítimas com filhos, ele tem um filho com cada uma dessas vítimas, e depois na velhice ele vai começar pela mais antiga ou pela que estiver sozinha no momento. Caso alguma das vítimas do narcisista não se casou, e está bem de vida, porque quando o narcisista escolheu alguém que ele podia roubar, e uma vez que foi abandonada pelo narcisista, a vítima se reergueu, agora ele vai voltar vítima por vítima, como se ele tivesse ido ali tirar umas férias, dar um passeio, e agora ele vai voltar dizendo, eu tenho direito, porque essa casa era minha, porque esse carro era meu, como eu já falei aqui atrás no vídeo. E o interessante é que ninguém mais dá espaço para o narcisista, com exceção de um ou outro filho que vai se tocar no coração, às vezes algum filho que seja religioso e que quer fazer o bem, e que vai ajudar a pagar essa kitnet para o filho, para o pai narcisista, ou uma edículazinha no fundo de casa para a mãe narcisista, para pelo menos ter a consciência livre sobre essa condição. Mas um narcisista idoso, quando ele não ficou com uma vítima permanente ali depois das suas 55, 60 anos, o fim dele é viver de favor, se encontrar bondade ou algum tipo de respeito no coração de algum filho ainda. Senão vai viver como todo velho, aposentado de aposentadoria mínima
em algum lugar de favor por alguém por algum bom tempo. Pensa nisso e comenta aí se é verdade.